Você está aí, um fantasma na sua própria vida. Suas palavras, fumaça em um quarto frio. Ela olha, mas não te vê. Ela olha através de você. Isso não é silêncio. O silêncio é uma ausência. Isso é uma presença. É um veredito. O desprezo dela é uma parede de vidro, grossa e impenetrável. Você grita e não há eco. Então você tenta mais. Você se torna um bobo da corte, um suplicante, um cão leal esperando um afago que nunca vem. Cada mensagem enviada é uma moeda atirada num poço sem fundo. Você sente o peso, a exaustão. Cada tentativa de se aproximar só a empurra para mais longe. Cada palavra de afeto é recebida com um silêncio cortante. Você se pergunta, por quê? Por que o esforço gera repulsa? Por que a devoção alimenta o desprezo? A resposta é brutalmente simples e está guardada numa lei psicológica de ferro. Bem-vindo à lei de ferro da indiferença. Um princípio de poder tão antigo quanto a própria natureza humana. Ela diz que o valor de algo não está em sua presença, mas em seu potencial de ausência. Seu erro fatal foi a sua disponibilidade total. Você se tornou uma constante no universo dela. E o ser humano, por natureza, despreza o que é garantido. O que é onipresente se torna invisível. A psicologia chama isso de reatância. Quando você pressiona, a reação instintiva é recuar. Sua necessidade de atenção ativa um alarme na mente dela. Um alarme que grita: perigo, perda de autonomia. O desprezo dela não é pessoal. É um mecanismo de defesa. Um escudo contra a sua energia invasiva. Você não está lutando contra ela. Você está lutando contra um instinto de autopreservação. Pense em um homem. Vamos chamá-lo de o marionetista. No início, ele era o mestre de seu próprio palco. Confiante, misterioso, um universo em si mesmo. Ela era a audiência, cativada. Mas então, ele se apaixonou e cometeu o erro clássico. Ele desceu do palco. Ele entregou a ela os segredos do seu universo, as chaves do seu reino. Ele se tornou um livro aberto. E ela, tendo explorado cada canto, lido cada página, perdeu o interesse. O mistério se foi. A magia se desfez. Ele não era mais um universo a ser descoberto. Era um mapa já memorizado. O desprezo dela floresceu no solo fértil da previsibilidade dele. Ele tentou de tudo. Gestos grandiosos que pareciam forçados. Palavras poéticas que soavam vazias. Ele se tornou um ruído de fundo, até que um dia ele quebrou, não de forma ruidosa. Foi uma fratura silenciosa na alma, o fundo do poço. E no silêncio absoluto do seu desespero, ele encontrou algo, a clareza. Ele entendeu. A batalha não era para ser vencida com mais esforço. A única saída era abandonar o campo de batalha. Não como uma retirada, mas como uma transcendência. Ele parou. Parou de ligar. Parou de escrever. Parou de esperar. Ele retirou sua energia, sua atenção, sua própria existência da órbita dela. Ele criou um vácuo. Um buraco negro, onde antes havia um sol suplicante. No começo, ela sentiu alívio. O ruído de fundo tinha cessado. Mas o alívio deu lugar à curiosidade. O silêncio dele era diferente agora. Não era o silêncio do pedinte. Era o silêncio do indiferente. A natureza humana abomina o vácuo. A ausência dele se tornou uma pergunta não respondida. Uma porta fechada que ela, antes, nunca teve interesse em abrir. Agora, a porta a assombrava. Ela enviou uma mensagem. Casual. Uma isca. Esperando a resposta rápida e desesperada de sempre. A resposta não veio. A mensagem permaneceu lá, lida, mas sem resposta. Uma ferida digital. A curiosidade se transformou em ansiedade. O controle que ela tinha, o poder de ignorá-lo, dependia da certeza de que ele estaria sempre lá. Com a incerteza, o poder dela se esvaiu. O desprezo era um luxo. Um luxo que só existe quando a outra pessoa se importa mais. Agora, o jogo havia virado. A indiferença dele a colocou na posição que antes era dele, a de suplicante. A ansiedade se tornou pânico. Um pânico frio e rastejante. A possibilidade de tê-lo perdido para sempre, não para outra pessoa, mas para o abismo da sua própria indiferença, era insuportável. Ela, que era o centro do universo dele, agora estava à deriva. O desprezo se transformou em obsessão. A indiferença dele era um espelho, e nele ela viu não a arrogância, mas o reflexo do seu próprio comportamento. Essa é a lei de ferro da indiferença. Não é um truque, não é um jogo para ser jogado levianamente. É uma verdade fundamental sobre o valor e o poder. A indiferença genuína é o gatilho final. Mas cuidado, a verdadeira indiferença não pode ser fingida. A tentativa de fingir é apenas mais um ato do bobo da corte, mais uma súplica disfarçada. O universo não se engana. Ela só nasce da dor, da aceitação total de que você não precisa da validação dela para existir. Ela nasce quando você redireciona toda a energia que gastava com ela para você mesmo. Quando você se torna o seu próprio sol, a sua própria fonte de gravidade. Só então a ausência se torna poder. Só então o silêncio se torna uma arma.